dia, queridos, tudo bem com vocês? Vou fazer um bom dia em espanhol, tá? Pra gente não perder, né, o costume. Então, vamos lá. Bom dia, hermanos. Buenos dias, maestra. Como estão vocês? Muito bem. Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar já a aula, né? Vamos pegar mais uns 2 minutinhos, porque eu saí de uma agora, de uma aula, e estou entrando nessa, tá? E são 9h28. Vamos pegar 2 minutinhos para dar 9h30, tá bom? Enquanto isso, a professora vai abrindo já um slide. O que você tem aí, Vitória? A borracha. Borrachinha? Tá vendo como que funciona aí né, o áudio aí, o microfone? Então, vamos lá. A professora já vai abrindo, então, né, o nosso slide da aula de hoje, tá bom? Tá bem bonitinho os slides, todos coloridinhos, para vocês prestarem bem atenção, tá? Deixa eu ver se tem mais gente chegando. Vou abrir aqui o meu chat. Pega um pouquinho. Nossa, já tem gente ali antenado, hein? Então, vamos lá. Estou admitindo algumas pessoas aqui. Hein, Bruna? Eu vi que na outra aula eu consegui deixar que todos entrassem, sabe, na aula, sem eu precisar ficar admitindo. Aceitando. Essa não deu tempo de eu fazer, que eu faço sempre no início da aula, sabe? Uhum. Deu tempo, mas tudo bem, vamos lá. Então, a gente vai como pode. Então, vamos se assentando, pegando o seu caderninho de história. Hoje a aula é de história, tá bom, queridos? E daí você vai colocar a data de hoje, vai diminuindo já agora, fechando o seu microfone. Está dando muito contato, assim, de ruídos. Então, cada um fecha o seu microfone agora. E se quiser, o áudio também, porque senão o áudio fica muito carregado aqui, daí cai a conexão. Então, fecha o áudio também, tá bom? E a gente vai dar início à nossa aula, tá? Vou pegar agora buscar o PowerPoint que a professora botou para vocês. Eu tenho mania de olhar para baixo, vou ter que olhar para cima e para frente, tudo bem? Vamos lá. Então, vamos lá. Vou abrir agora, então, o PowerPoint, tá? Vamos pegar, Vitória, tenta fechar o teu áudio. Não fica muito carregado o sistema, querida, tá bom? E na hora de falar, você pode abrir o áudio e o microfone, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar agora o nosso slide da aula de hoje e eu vou falar um pouquinho da organização de hoje, tá? Então, vamos lá. Quinto ano A. Ele vai carregar, que tá muito cheio de imagens, né? E vão pegando o seu caderninho, queridos, o estojo, né, a sua aguinha, caso dê sede. Hoje eu estava com tanta sede. Deixa eu beber mais um pouquinho. O slide está carregando ainda. Vamos abrir o seu estojinho. Daí vamos fazer alguns combinados iniciais da aula, né, para a gente se organizar melhor. Hoje quem está auxiliando a gente aqui é a Bruna, né, está auxiliando a prof, vai acompanhar vocês também. Então, vamos lá, tá quase abrindo aqui. A Sara também estava abrindo com a gente. Quê? Quando a aula passada que foi com você, a Bruna também estava com a gente. É mesmo, a Bruna está sendo muito uma boa amiga, que sabe auxiliando bem a professora, né, Bruna? Eu vou auxiliar todas as aulas do quinto A. Isso, vai ser nossa amigona, Já né? se acostuma. Isso mesmo. Então, vamos lá. A Carol tá com o vídeo aberto, tem que fechar, Carol, porque senão daí fica muito carregado. Agora vamos prestar atenção na aula, tá bom? Todo mundo ligado agora, começando a aula de história, tá? Então, o nosso núcleo é ciências humanas, né? E hoje já tivemos, então, geografia. Hoje nós vamos ter história e no próximo encontro nosso, nós teremos, então, ensino religioso, tá? Então, vamos lá. Só uns primeiros combinados iniciais, né? Então, a câmera, todos fecham a câmera agora, porque senão fica muito carregado o sistema e pode cair para alguns, tá? Todo mundo fechando agora o microfone, para não ficar dando interferência, e já estou escutando alguém com o microfone ligado. Então, desligue agora o microfone para a gente ver. Ó, tem gente com o microfone ligado. Ai, ai, ai. Desliga agora o microfone, todo mundo. Tá muito barulho, tem gente na cozinha com o microfone ligado. Eduarda, agora fecha o vídeo, por gentileza, Eduarda. Oi, prof. Oi, querida, pode fechar o vídeo agora, Cheguei começar agora. a aula. Ah, ok, querida, seja bem-vinda, tá? Ana, Rita, pode fechar o vídeo, daí só liga quando for fazer perguntinhas, tá bom? Para ficar o sistema não muito cheio. Tá, então agora todo mundo pode abrir o seu chat, né? Vai naquele quadradinho com as linhas e deixa o chat aberto. Vou pedir uma coisa para vocês, de usar o chat só para perguntas, tá? Tem muita gente colocando umas imagens, às vezes, muito grande, falando no chat, e isso não é legal.
E a prof sempre está vendo esse chat no final da aula, então é um registro que eu tenho da participação de vocês, tá bom? Então, se alguns alunos não contribuírem, eu vou estar vendo quem é a pessoa. E também, você sabe que a nota do ENA é participação e é as atividades que vocês estão abrindo no Moodle, tá? E fazendo em casa, tá bom, queridos? Então, vamos lá. Eu tenho mania de olhar para baixo, vou olhar para cima, que é onde vocês estão. Vou agora passar o outro próximo slide. Então, ó, para a aula de hoje, a professora tinha postado já com antecedência, desde sexta-feira, né? Vocês tinham que ter visto um vídeo chamado Raízes do Brasil, tá? Então, esse vídeo era importante para vocês terem uma sequência das ideias que hoje a gente vai compartilhar junto, tá bom? Então, é essencial sempre saber o que vai acontecer antes, já tá com o conhecimento mais ou menos prévio, né? Ó, hoje eu tive uma aula antes de vocês e teve participação de alguns só, outros não tinham visto. Então, quem vê tem mais probabilidade de interação, porque está sabendo o que está acontecendo, não é? E fica mais legal a aula, quando a gente já sabe algumas coisas e está interagindo, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa que é importante, eu esteja sempre com o teu estojo agora do lado, teu caderninho de história. Pode colocar o dia de hoje, dia 20 de abril de 2020, colocar o tema de aula de acordo com como está lá no nosso Moodle, ó. Então, o quinto ano, o professor organizou, fiz um print da tela, né? E tá falando bem assim, ó. Acessar antecipadamente o vídeo Os Indígenas Raízes do Brasil, tá vendo? Então, essa era a tarefinha de vocês hoje. Deixa eu admitir mais alguns alunos aqui. Então, o que tem para hoje? A pessoa está mostrando agora o Moodle, então está lá a organização, e depois que vocês saírem daqui, já postei também lá a aula que será de atividade, tá? Então tem uma atividade, qual que será a atividade, eu vou explicar no final da aula. Então já tem postado lá uma atividade, e tem mais uma coisinha bem legal, tutorial. O que é tutorial? É uma explicação passo a passo sobre como fazer uma história em quadrinhos, que vai ser a tarefa de vocês para casa dessa aula de história, tá bom? Então, vai ter um tutorial bem legal para quem gosta de desenhar, né? Ele explica muito bem esse tutorial, tá? Então, daí, você tá tudo escrito já e organizado lá no Moodle, tá bom? Então, vamos para frente, então. Então, a aula de hoje, né, sobre esse vídeo Raízes do Brasil, né? Então, a professora coloquei antes de começar a nós discutirmos os slides, eu coloquei uma linha do tempo, tá? Porque em história a gente tem que sempre trabalhar com a linha do tempo, para a gente se situar no tempo, né? Por isso que é importante. Então, vocês aprenderam lá em ensino religioso que a gente trabalhou sobre o homem primitivo. Então, antes da escrita, a gente considera que está ali no quadrinho, a pré-história, tá? A partir do momento que teve a invenção da escrita, daí a gente será a linha do tempo, do período histórico, será então a Idade Antiga, tá? Então, começou ali mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Depois da Idade Antiga, vai vir a Idade Moderna, que é essa idade moderna que hoje a gente vai trabalhar nossa aula, tá? É bem, mais ou menos, século XVI, 1500 e pouco, tá? Então, esse recorte que eu quero que vocês agora percebam bem. É aqui na Idade Moderna que está acontecendo isso que eu vou falar da história, tá bom? E eu vou só trazer um pouquinho do que está acontecendo na Idade Moderna, porque depois da Idade Moderna, tem a Idade Contemporânea, que é os nossos dias atuais, né? Desde que tem a repartição ali na 1789 até os dias atuais, a Idade Contemporânea, tá bom? Então, eu estou bem agora na Idade Moderna. Então, o que está acontecendo naquela época, só para você contextualizar, que é importante, tá? Então, está acontecendo a formação dos Estados Nacionais modernos, ou seja, os grandes reinos, né? Os reinos, aliás, estão se formando e se fortalecendo, ainda não são grandes, estão se formando, tá? Então, tem o Reino de Portugal, Espanha, vai ter Inglaterra, a França. Então, eles estão se formando ali esses estados nacionais que a gente fala, tá? E daí vai ter uma coisa muito forte acontecendo, né? Em toda essa região ali da Europa, da Ásia, vai ter o que? As grandes navegações. Então, eles saem lá, ali da Europa, os portugueses, os franceses, os espanhóis. Quem são os primeiros a se lançar nas grandes navegações? Serão os portugueses e espanhóis, que estão mais fortemente se fortalecendo ali como nação, tá? Então, eles têm mais condições de fazer navios e se lançar nas grandes navegações. Então, qual é a intenção desses dois reinos, Portugal e Espanha? Eles querem sair de lá, da Europa, e encontrar um caminho para chegar até as Índias.
mas eles querem contornar o continente africano, certo? Porque lá onde tem, embaixo aqui tem a Europa, daí nós temos o Mediterrâneo, né? Ali já havia duas cidades dominando o comércio, e estava muito caro as especiarias. E na Ásia tinha também os árabes dominando ali o comércio. Então, alguns países tinham que comprar, então, as especiarias muito a preço alto, né? Então, não estava compensando financeiramente. Então, eles tiveram que ser lançadas as grandes navegações, tá? Daí eles vão, então, querer um caminho para chegar às Índias. Essa é a intenção de alguns reinos ali. Daí nós vamos ter também, né, nesse período da Idade Moderna, o Renascimento, né? Porque esse nome é até conhecido com outro nome ainda, Época das Luzes, né? Então, nesse momento, vai ter nessa época vai ter algumas coisas acontecendo importantes. Por exemplo, assim, na Idade Média era o teocentrismo, né? O centro era Deus. Então, o que estava comandando naquela época, e era muito forte, era a igreja, né? Então, algumas até conhecimentos, conhecimentos do que estava ocorrendo, era muito em relação aos dogmas da igreja, né, ao conhecimento da igreja, então eles não estavam indo muito para frente em sentido de conhecimento científico, tá? Daí, na Idade Moderna, vai ter esse up, né? Então, vai ter agora o antropocentrismo, né? Que o homem está no centro, né, disso, e o estudo sobre esse homem dentro de sua cultura, né? Então, e daí vai ter também uma época de racionalismo. Então, a razão vai imperar, não muito mais a fé na Idade Média, como era, e sim agora a razão. E o conhecimento científico, ele vai ser muito forte, né? Então, eles querem agora comprovações de fatos, não só muito mitos, histórias, querem comprovar as coisas, né? E daí vai ter agora, também nesse período, as universidades estarão também sendo formadas, né? Então, vai ser um tempo muito rico em conhecimento, tá bom? E aí, o que vai acontecer hoje na aula, então, né? Qual a intenção desse vídeo aqui? Então, a intenção desse vídeo é que os povos que viveram aqui no Brasil antes da chegada dos colonizadores europeus, quem eram esses povos, né? Então, o professor vai trazer informações agora, que são os povos indígenas, né? Com várias etnias, cada uma nas suas regiões, né? E com sua cultura dentro de cada dessa etnia, né? E daí a gente vai trazer algumas informações, né? Sobre as características deles, então, desses indígenas aqui no Brasil, tá bom? Daí alguns podem me perguntar, prof, a gente já viu com a prof, né, Suzana, ano passado, e realmente fiquei sabendo no começo do ano que vocês já viram com ela. Não tem problema, sabe por quê? Porque a gente vai fazer outras discussões, né? E vai que você também esqueceu algumas cositas lá atrás. Então, a gente vai reavivar a memória agora, tá bom? Então, vamos lá. Caiu aqui Tô vendo que caiu aqui os slides. Vou buscar de novo os slides que caíram, tá? Saiu do sistema aqui. Ué. Vou apertar de novo aqui, tá? Procurar, vamos lá. Queridos, vão agora... Não estava dando para ver nenhum slide. Não, ele caiu. Eu vou pegar de volta. Ai, ai, ai. Às vezes acontece, tá, queridos? Acontece, não tem problema, né? Ele tá carregando. Enquanto isso, eu vou falando, tá bom? Enquanto ele tá carregando, daí, se vocês quiserem, eu tenho mania de olhar para baixo, mas eu vou tentar olhar para vocês, tá bom? É que a gente vai controlando o chat também, né? Aqui os slides, tá? Então, tá carregando. Então, qual que será a aula de hoje, então? Vamos lá. Então, a gente vai falar desses navegadores portugueses que se lançaram nos oceanos, ali no Atlântico e no Índico, para chegar até as Índias, tá? Mas também não são só os portugueses que se lançaram, os espanhóis e depois mais alguns outros reinos europeus. Ó, ele tá abrindo agora aqui. E daí o que acontece? Vai ter um homem chamado Cristóvão Colombo. Deixa eu ver se ele abre. Então, ele chegou no continente americano, tá? E quando eles saíram de lá, da Europa, eles tinham a intenção de chegar até as Índias, que é onde eles queriam comprar as especiarias, certo? Essa era a intenção deles. Só, deixa eu passar aqui para aqui. Estão vendo agora o vídeo, queridos? Ó, vídeo não, aqui, ó, tá vendo? Sim, prof, tá aparecendo. Que bom, então. Tá Então, vamos bem aparecendo, aqui. prof. Ó, joinha, tá? Bruna, e quando você vê que saiu, você me avisa? Quando saiu do Aviso. sistema, tá bom? Beleza. Pode deixar. Obrigada. Ok. Então, o que acontece? Eu estou tentando olhar para a tela de vocês aqui para ficar vocês olharem melhor, tá bom? Então, o que acontece? Daí, quando eles saíram da Europa, então, né, o Cristóvão Colombo e as suas caravelas, daí eles tentaram chegar até as Índias, mas deu um erro de percurso e chegaram aqui no continente, né, americano.
Quando eles chegaram aqui no continente americano e se depararam com várias pessoas que já moravam aqui, eles falavam assim, chamaram essas pessoas de índios, porque achavam que tinham chegado na Índia. Então, por isso que hoje nós temos designado, né, essas pessoas que moram aqui no Brasil, lá na época do século XVI, 1500 e pouco, começaram a chamar de índios porque achavam que tinham chegado na Índia, entendeu? Mas só que os próprios povos indígenas não se denominavam de índios, eles tinham a sua etnia, né, a sua própria cultura. Cada povo, cada aldeia aqui no Brasil tinha sua própria etnia, tá? Então, vamos lá. Então, agora eu vou começar, a professora dividiu em várias partes, assim, o nosso PowerPoint, para a gente ir pegando partes importantes, assim, tá bom? Então, vamos lá. A primeira aqui, e daí daqui a pouquinho vocês já vão participar, né? Como era a sociedade indígena naquele período, tá? Então, nós tínhamos milhões, né, de pessoas vivendo aqui, e eles tinham relações entre a própria aldeia e as aldeias vizinhas, tá? Então, na aldeia, eles tinham relações de parentesco, né? Então, até uma relação saudável, de companheirismo, de ajuda mútua, né? E, às vezes, eles faziam, então, amizade com aldeias vizinhas. Quando eles faziam essas amizades com as aldeias vizinhas, então, eles também faziam trocas, faziam escambo, né? Para poder uma manter a outra no que não tinha, né? E também eles faziam relações de casamento, às vezes, até entre as tribos vizinhas e amigas, né? E também tinha um outro tipo de relação, que é uma relação de guerra, né? Então, quando as aldeias eram inimigas, por algum motivo, né, achavam para fazer a guerra, né, ou às vezes território, ou intriga mesmo, né, entre os caciques, então, acontecia, então, as guerras. Então, tinha uma relação também ruim, né, que eram as guerras. E daí agora eu vou fazer o próximo slide, né, que eu vou passar aqui para vocês. Então, é como se organizavam a rotina desses indígenas que estavam aqui no Brasil. E que tipo de atividade eles realizavam. Então, eu vou abrir espaço agora para pelo menos 2 pessoas, 2 aluninhos. Se quiserem participar, já colocam lá e já fala assim, professora, eu quero participar, tá bom? Daí a Bruna já vê que é o primeiro e a gente já, daí eu quero que vocês participem e falem agora sobre as atividades que esses indígenas realizavam aqui no Brasil. Alguém quer falar? Não? A Foi Ana Rita Ana quer Rita? participar. Uhum. Ana, pode ligar seu áudio e agora esse microfone. Daí Tá. pode participar, querida. Oba, tudo bem, Ana? Eu conto o que aconteceu no vídeo, prof? Conta que você aprendeu no vídeo, que você já viu antes, ou que você já sabe na cabecinha tua de conhecimento, tá? Pode falar. No vídeo, os portugueses chegavam e contavam algumas coisas que eu não sabia, tipo, que eles emprestaram as roupas com as epidemias para ajudar a matar com a epidemia. E eu sabia que eles tentavam convencer ele com a Bíblia, mas eu também não sabia que foi uma das coisas que também mais matou. Que eles Isso, muito bem. Era... Viu, Ana? Essa tua colocação tá muito certa. A gente vai ver um pouquinho mais à frente nos slides, tá? Quando chegar, você pode falar melhor, tá bom? Que agora a gente está fazendo a colocação da prof aqui, como se organizavam a sua rotina, esses indígenas, né? Como que era o dia a dia deles, tá? Você sabe dizer? Você pode participar. Como que era o dia a dia dos indígenas? O dia a dia deles era as mulheres, elas colhiam, a educação era de todo mundo, os homens pescavam, caçavam, plantavam, as mulheres também colhiam, faziam os utensílios de guerra e os enfeites. Os homens, além disso, às vezes, quando tinha guerras, eram os homens que guerreavam, mas não era cotidiano ter guerra. Muito certo, tá, Ana Rita? Obrigada, tá? Pode fechar agora o áudio, que dá bem certinho. Pode fechar agora o áudio e o microfone, tá bom? Mais alguém quer colaborar nessa parte aqui? Qual é a participação? Como eram as atividades dos indígenas? Pronto, Mais alguém? Quem tá falando? eu. Quem? A Manu. Quem? Manu, A pode Manu. falar. Pronto. Dessa parte, Então, fala. Uma coisa que eu achei bem legal também que apareceu no vídeo Uhum. foi que eles deixavam as pessoas que tinham doenças e as pessoas velhas abandonadas. Uhum. Os indígenas, você está falando floresta. dos indígenas? Isso. Sim. E acontecia isso. Muito bem. Mais alguma colocação? Não me lembro. Isso? Muito grata. O que eu ia falar, a Ana Rita falou. Muito bem. Quero Obrigada, falar. Manuela.
Manuela, só um pouquinho. Manuela, fecha então agora o teu áudio, né? O teu microfone e o vídeo, ó. Muito grata pela colaboração. Prof, Tá? quero falar. Quem tá falando agora? A Nicole. Nicole, pode falar e depois a professora vai continuar daí com os slides, tá? Nicole, pode falar. Tá. Fala desse slide agora que a professora tá falando, tá? Não vou muito pra frente, senão a gente daí já pula muito conhecimento, tá? Tá. Eles construíram. O que eu achei interessante no vídeo foi que eles construíram as Então, casas, as próprias casas que eram as ocas e que também os homens e as mulheres. Os homens caçavam, pescavam e as mulheres faziam a comida, cuidavam dos filhos. Os homens também cuidavam dos filhos e que os jesuítas foi lá, falou com eles. Eu achei importante isso. Muito boa, ó, Nicole, gostei da sua colocação, tá? Pode fechar agora o videozinho aqui do microfone que você vai continuar. Exatamente, as duas falaram muito bem, com muita propriedade, ó, valeu, tá? Então, vamos lá, o que acontece? Nesse momento aqui, como eles se organizavam na sua rotina, então, uma coisa bem importante, os indígenas, eles tinham uma relação muito forte com o espaço natural, eles respeitavam demais a terra. Vou dar um exemplo, por exemplo. Como eles estavam plantando, né, e plantaram várias vezes ali as coisas que precisavam, daí eles começaram a perceber que a terra estava já muito judiada, né, não estava nem muito dando plantas boas. Então, o que eles faziam, gente? Eles deixavam, não usavam mais aquela terra, deixavam ela se regenerar. Então, eles não usavam aquela terra e pegavam outro espaço. Olha que interessante isso. Então, eles respeitavam esse processo natural da terra, sabe? Então, eles tinham uma conexão muito forte com a natureza, do respeito, certo? Vou passar outro slide aqui, que ele vai falar, então, disso que nossas amiguinhas falaram. Elas falaram, assim, do homem e da mulher na organização, né? E isso era bem claro. Então, tinha uma distribuição de tarefas, de funções dentro da aldeia, né? Então, os homens caçavam, faziam rituais, pescavam, organizavam a tribo. As mulheres, né, faziam colheita, produção de alimentos, ornamentos, tapeçarias, cestarias, né? E com isso, cada um tinha sua função, mas quando um terminava, ajudava o próximo, tá? Porque tudo era de todos, tá? Não tinha esse individualismo que talvez hoje, na idade contemporânea nossa, né, a gente talvez tenha. Então, aquilo lá ainda era muito o compartilhamento das coisas, bem positivo, tá bom? Então, vamos passar para frente aqui um pouquinho. Então, daí, aqui agora, esse slide é como era a alimentação dos indígenas, tá? Então, a alimentação, gente, eles moravam dentro da floresta, né? Então, a alimentação era bem natural. O que eles consumiam? Às vezes, a natureza já dava as frutas. Então, eles só retiravam, precisavam plantar. Já tinha algumas árvores com frutas. Então, eles apenas colhiam. E olha que interessante. Quando eles faziam as cestas, não era só de bonito. Elas tinham uma utilidade. Colocavam, então, o que eles colhiam, né, dessas frutas ou verduras e colocavam nas cestarias, dentro das cestas, que eram grandes, assim, sabe? Daí que é mais. E eles produziam diferentes tipos de alimentos. Por exemplo, o que era muito forte entre eles era a mandioca e o milho. Olha que interessante. Os maias e astecas, eles já produziam, há um tempo atrás, o milho, né? Lembra disso? A gente estudou quando a gente falou dos povos pré-colombianos, né? Então, o milho é um alimento que sustenta muito, sabe? Então, eles faziam a pamonha, né, do milho, que cozinham, então, né, o milho ficava bem gostosinho, tipo um purezinho, assim, sabe? Daí, eles pegavam mandioca. Olha que mais uma coisa curiosa. Quando a professora viajou, né, lá pro norte, eu fui lá pro estado do Amazonas, né, fui lá em Manaus. E daí, eu tenho amigos lá. E daí eu falei, nossa, eu falei bem assim, ó, olha que mandioca deliciosa que tá esse prato. Daí eles falaram, mandioca? Ficaram me olhando assim, ó. O nome é macaxeira. Então, mandioca e macaxeira é a mesma coisa, só que com a palavra é diferente, sabe? E a professora trouxe uma coisa para vocês verem, ó. Esse aqui, ó, o nome é tipiti. Tipiti, tá vendo? Ó.
que acontece? Eles pegam a mandioca, ralam a mandioca e colocam aqui dentro, ó. Só deixa a professora explicar, ó. E colocam aqui dentro, ó, tá? Então, ela tá meio úmida, ela tá ralada e meio úmida. Eles vão entolhando aqui dentro. Daí, eles deixam penduradinho, ó, assim, ó. E vai escorrendo naturalmente a água dessa mandioca e ela vai secando. Depois que escorrer, ó, que tem nos entremeios aqui, ó, dá para sair a água, sabe? Daí sai, ó, até a funda, assim, ó. E daí, o que acontece? Daí fica mais sequinho aqui a mandioca. E daí, com essa farinha, daí eles fazem a tapioca, que é como se fosse o pão deles, né? E é uma delícia, né, a tapioca. Então, eles mesmos confeccionavam seus próprios alimentos, né? E conseguiam nutrir toda a aldeia. Olha que interessante. Daí, eles tinham também algumas frutas, né? Banana, açaí, que é uma delícia, uma fruta bem rica também em vitaminas. A palmeira babaçu. Eles tinham o coco, castanha do Pará. Então, era uma refeição diversificada e rica, tá? E eles também faziam bebidas de fermentação. Eles pegavam o milho ou a mandioca e fermentavam, né, esse caldo assim, e faziam daí, dessa fermentação, fabricavam um tipo de vinho, tá? Então, era uma bebida deles. E que interessante também que eles tinham temperos, né? Então, eles pegavam temperinhos para temperar a comida, pimenta, ervas, limão, né? Era bem também utilizado, tá bom? Então, tá bom, vamos para frente, então. Então, como se vestiam, né? Então, hoje nós temos uma vestimenta aqui, né? Até alguns indígenas que moram no meio urbano, eles também se vestem com roupas igual a nossa. Só que naquela época, século XVI, 1500 e pouco, os indígenas aqui no Brasil, eles viviam nus, né? No máximo, eles colocavam na frente, assim, dos genitais deles, colocavam, tipo, um tapa-sexo, assim, de couro, assim, sabe? Porque eles andavam, às vezes, correndo na mata, então, para proteger a parte, a sua parte da genital, daí eles protegiam, então, colocavam, assim, um tapa-sexo para não bater e não doer, né? Então, essa era a intenção. Mas eles não tinham nenhuma noção de vergonha, não. Quem que vai trazer essa noção de vergonha? Quando os portugueses chegam aqui no Brasil, eles vêm com roupa, né? E roupa, às vezes, até comprida, porque lá na Europa tem épocas que era muito frio. E aqui, diferente aqui do Brasil, que é super quente, né? Até tem a área tropical ali, muito quente. Então, o que acontece? E aí eles vêm e vão observar os indígenas todos nus, né? Então, eles que vão trazer essa ideia de vergonha, de moral, sabe? Então, veio com esse processo de colonização, tá? Os indígenas, para eles, até hoje, se a gente for nas aldeias, bem no interior, né? Lá do estado do Amazonas, né? Ou em Mato Grosso, nós temos algumas aldeias que eles ainda conservam esse processo de viver nus, de viver realmente da caça e da pesca e de alguma produção de alguma coisa que eles estão produzindo, certo? E bem natural. Agora, os que estão mais aqui perto da nossa, né, do meio urbano, daí eles já estão vivendo igual a gente, sabe, né? Até fazendo porção daí faculdades, enfim, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tá bom? Tá, então, eu quero saber agora, vou passar para uma outra parte da relação com o sagrado, e quero saber se alguém quer participar, né? Falar um pouquinho sobre essa celebração do sagrado, da religião indígena. Quem quer? Fala no chat lá, o nome. Mas entra no chat, fala, professora, Nicole, quero falar, tá bom? Só pra Ô, gente prof, saber. o meu não acho chat. Você vai, ó, tem bem no meio ali onde tem os slides, tem uma barra de ferramentas. Vai num quadradinho que tem risquinho, esse é o chat. Clica em cima dele que vai abrir do teu lado direito o chat. Vai lá. Não, prof, é que eu já tô aí, só que eu sei onde é o chat, só que o problema é que eu tô no computador hoje. Ah, beleza, então. Nicole, é Nicole que tá falando? Nicole, pode abrir o teu áudio, o áudio já tá aberto, e o teu vídeo. Abre o vídeo pra gente ver, pra saber quem tá falando, né? Querida, então eu quero que você fale um pouquinho agora dessa parte que o senhor está falando, tá? Da religiosidade. O que você percebeu, já estudou sobre a religiosidade dos indígenas? Pode falar. E, assim, eu vi também um vídeo falando que eles tinham... na aula de artes, a gente viu que tem bastante coisa. Indígenas que falavam da tinta, que eles pegavam a tinta das frutas, e também que eles pegavam tudo, que cada tinta tinha um jeito de fazer alguma coisa. Tá. Bem legal. Tá.
E da religião, você sabe alguma coisa da religião dos indígenas? Qual é a religião? Que a gente está falando bem nessa parte agora, né? Qual que é a religião dos indígenas? Né, qual a tradição deles? Eu não lembro, mas eu lembro que eles não acreditavam só em um Deus, não acreditavam só em um Cristo, eles acreditavam em vários Cristos. Vários deuses, né? Não Cristo, Prof, eu vários posso deuses. falar? Pega aí só um pouquinho. Nicole, deixa a Nicole. E também que os espíritos que morriam, que os animais, eles acreditavam que os espíritos, as pessoas que morreram da tribo deles, que os animais, eles viravam animais e encarnavam nos animais, né? Exatamente. Ó, Nicole, muito grata, tá, querida? Vou deixar outra pessoa falar, tua colaboração tá bem joinha. Só lembrando que não são cristos, tá? São deuses. Cristo é no cristianismo e Jesus Cristo, tá? Beleza? Então, quem é a próxima pessoa para falar? Só mais um? Eu, prof, queria quem falar. É a pessoa? Quem é a pessoa? A Ana pediu no chat. Quem? A Ana. Ana, fala você. Pediu no chat. Vai ser quem tá na vez do chat, tá, gente? Tem que respeitar o chat. Ana, então. Tá. Prof, eles se pintavam não só pela cultura, mas alguns desenhos tinham alguns significados religiosos, outros eram mais para se diferenciar em guerras. E após a morte, eles acreditavam que eles se comunicavam. Isso, consegui. Tá. Comunicavam por outros corpos, por sonhos ou por imagens. E eles tinham algumas lendas, e essas lendas às vezes geravam algumas festas, mas haviam várias festas em que eles faziam no meio das ocas. Da aldeia, né? Da aldeia, eles faziam algumas festas, alguns rituais. Tá, Ana, muito grata, tá? Você vai continuar agora, só muito legal. Gostei da colaboração de vocês. Então, vou falar rapidinho aqui para, né, a gente ir para frente. Então, é assim, ó. Como que era, então, o sagrado para os indígenas, né? Então, eles tinham a tradição oral, passado pela fala. Eles não tinham nada escrito, eles não têm tradição escrita, eles não têm livros, nada registrado. Então, a tradição era oral. Então, transmitia o conhecimento, né, através de mitos, né, de histórias, e quem geralmente trazia esse conhecimento era o pajé, que é um dos mais antigos dali, então tinha todo o arsenal de conhecimento físico, né, dali para orientar as pessoas, e também espiritual, tá? E ele que tinha a manutenção da memória do povo, então ele passava essa história para o povo também ter essa memória registrada, né, do que acontecia e do que aconteceu no seu povoado, tá? Então, as crianças, elas aprendiam desde muito cedo, elas aprendiam observando, elas não eram ficar falando, nem a mãe falando o tempo todo, orientando, não, elas observavam, isso era muito forte nas crianças, tá? E então, eles acompanhavam os adultos e observando e aprendendo pelos gestos, ou pelas palavras, tá? Então, essa religião, ela era, então, baseada num conjunto de mitos, né, sobre os seres espirituais. Quem eram esses seres espirituais? Eram entidades espirituais, que habitavam no mundo material e também em ligação, né, com a espiritualidade. Então, essas entidades espirituais, às vezes, encarnavam em animais, ou nas pessoas ali na tribo que eles acreditavam, né, e daí estabeleciam esse contato com o mundo aqui. E quem que era o responsável? O pajé. Então, muitas vezes, o pajé, ele até fazia uma bebida, né, e evocava os espíritos. Então, ele com essa bebida, ele achava que ia alcançar a espiritualidade mais fácil e conversar com essas entidades espirituais, tá? E para daí trazer orientação para o povo, né? Então, e também temos um nome que é muito conhecido dentro dessa cultura dos indígenas, que se chama pagelança, né? Que é um ritual de cura. Então, nesse momento, o que acontece? As pessoas, elas vão já começar a se fazer... a se pintar, né? 1 ou 2 dias leva essa pintura, essa representação gráfica, né? Essa pintura corporal. Então, eles faziam uma preparação física para no dia do encontro, seja um encontro espiritual de cura, ou encontro para guerrear, ou encontro de casamento, eles faziam, então, essa preparação com o corpo, né? Essa representação gráfica, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá bom? Então, mas quem fazia isso era o curandeiro. Daí teve um estudante que fez uma pergunta bem, bem legal, ele falou bem assim, professora, mas quem que substituía, então, o pajé quando ele morria, né?
Daí, boa pergunta. Daí a professora respondeu o seguinte, né? Que quem substituía não era o filho do pajé, só porque ele era o pajé. Não, ele já observava na aldeia qual era a criança que tinha essa ligação com a espiritualidade, sabe? Uma ligação mais com as plantas, né? Já segui, daí ele, o pajé, orientava essa criança desde pequeno e ia conduzindo ele já com conhecimento também. Porque daí quando ele morresse, aquela criança que ia ficar no lugar dele, mas já teria bastante conhecimento sobre, né, a aldeia e também sobre as ervas medicinais, tá? Então, era isso que acontecia nessa fase deles, da ligação com o sagrado, tá bom? Então, daí, só passando um pouquinho mais à frente, a gente vai ter conhecimento astronômico, né? E nesse conhecimento astronômico, eles também vão aprender muita coisa. Com quem? Com os astros, né? Com as estrelas, com as fases da Lua. Gente, não é assim, eles vão aprendendo entre acertos e erros. Não é que tudo eles sabiam, não. Eles observavam, por exemplo, olha que interessante o pajé. Ele observava, às vezes, né, digamos que o lagarto ia lá e era picado pela cobra. Sabe o que ele fazia? Ele seguia o lagarto para ver o que ele fazia depois que ele foi picado pela cobra. E, instintivamente, o lagarto ele ia lá numa planta e comia aquela planta lá. E quando ele comia aquela planta, ele se curava daquele veneno da cobra. Então, como ele viu que ele se curou o lagarto, então eles faziam experiência também. Pegavam aquela planta e quando alguém fosse picado na aldeia, eles pegavam essa planta e faziam a mesma coisa com o ser humano, para ver se dava certo. E dava. Então, era entre acertos e erros que eles estavam descobrindo as coisas. E nisso, então, eles também vão aprimorando algumas técnicas, né? Então, por exemplo, de observação, digamos que no milho é bom para se plantar na lua cheia, estou dando um exemplo só. Né? Então, eles observavam que na lua cheia que era boa para fazer a produção do plantio, digamos, do milho. Entendeu? Então, era nas observações e aprimorando as técnicas, tá? Então, é isso. Então, o próximo slide daí, né? Então, a relação com a arte, tá? Então, o professor Júnior, né, ele fez um e-book maravilhoso, a professora gostou muito, né, quero elogiar o trabalho dele na frente aqui de vocês. Ele fez com muito amor, com muito carinho e dedicação, ó. Semana passada, todos os professores mandaram ver, fazendo os vídeos, preparando aula, sabe? Porque foi tudo muita inovação pra gente também, né? Mexer com a tecnologia e dar aula de uma forma diferente, não, né? Não pessoalmente. Então, todos os professores ralaram muito. E o Júnior fez um e-book muito bonito, eu gostei dele, ainda não terminei de ler, que ele é um pouco extenso, mas eu quero terminar. Então, lá ele também trouxe vários elementos da arte indígena, né? Ele trouxe a dança, a cerâmica, a cestaria, a tapeçaria, pinturas corporais e a arte plumária, foi o que ele trouxe. E naquela época os indígenas não tinham tão desenvolvido ainda um sistema de escrita, como a senhora falou anteriormente, mas eles fizeram um sistema de representação gráfica. Eles faziam desenhos perfeitos, com uma simetria assim, ó, espetacular. Então, eles não tinham uma coisa, mas tinham outra. Então, faz parte da cultura. Às vezes a cultura se desenvolver e ter habilidade para uma coisa e não outra, entendeu? Então, o que vai acontecer na sequência do slide? A professora fez a pergunta assim, ó, qual a estimativa de indígenas encontrados em 1500 no Brasil? Olha, vocês vão se assustar. Na época de 1600, que é 1500 e pouco, havia 5 milhões de povos indígenas aqui, 5 milhões de pessoas aqui no Brasil. E hoje nós temos 600, mais ou menos, 600 mil pessoas. Professora, sério? Sério. Então, a professora vai contar agora algumas coisas do processo da colonização aqui brasileira, né, com a vinda dos portugueses, e tiveram algumas coisas negativas e algumas coisas positivas. Sempre é uma troca, né, entre, às vezes, um outro povo que vem e domina o que já está aqui. Sempre é uma troca, né, de conhecimentos, né, e também de cultura. Então, faz parte do processo, né. Então, o que acontece? Então, vocês viram que houve uma dizimação assim, intensa da população. E alguns problemas ocorreram aqui no Brasil, né? Quando os portugueses vieram para cá. Então, quando eles vieram para cá inicialmente, os portugueses, né? Eles vão se deparar com 3 situações mais ou menos, né?
Eles vão se deparar com indígenas, claro, eles moravam aqui no Brasil, e eles vão chegar pelo litoral, né? Ali pelo mar, né? Que daí a gente fala de litoral. E daí, quando eles chegarem aqui no continente, vão se deparar com vários tipos de indígenas, né? Então, algumas aldeias, elas eram mais receptivas, mais tranquilas, né? Então, receberam até bem, entre aspas, assim, os portugueses, fizeram troca ali, escambo, daí os portugueses começaram a explorar os indígenas, né? E eles faziam trocas com isso. Então, os indígenas trabalharam uns 30 anos fazendo o quê? Retirando o pau-brasil, que é uma árvore bem nativa aqui do Brasil, bem no litoral. Eles retiraram 30 anos do pau-brasil. Gente, eles quase extinguiram o pau-brasil aqui do litoral, né, nosso. Então, qual era a mão de obra? Os indígenas, ok? Então, o que acontece? Qual que foi aí a nossa perda, né? A perda do pau-brasil, né? Que é uma árvore que era tão, assim, nativa e tinha várias, e foi quase a exterminação total do pau-brasil nessa época, né? E daí outra coisa bem negativa que veio com os europeus. Eles trouxeram muitas doenças, né? Então, eles trouxeram a varíola, a sífilis, a gripe, né? E nisso que acontece? Então, os indígenas, né? Eles nunca tiveram contato com essa doença. Então, o corpo deles não criou defesa para combater esses vírus. Esses vírus que são essas doenças. Então, a doença então, se torna até mais agressiva, porque eles não tinham a defesa. Então, eles morriam, e muitos morriam, né, por essas doenças que eles pegavam, né? Então, essa parte é negativa, né? Daí agora, vamos para, já terminando, né, alguns slides, aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Só um pouquinho aqui, queridos. Aqui. Então, o que vai acontecer nesse momento aqui também, né? Um termo chamado aculturação, né? Então, os portugueses chegaram no Brasil e começaram a impor a sua cultura aqui. Então, se os indígenas já moravam nus, né, no seu território, eles já começaram a impor que eles vestissem roupa. Se os indígenas aprendiam, né, eles louvavam, eles chamavam as suas entidades espirituais, né, na época quando faziam os ritos, o que daí os portugueses fizeram? Começaram a falar da doutrina deles, né, de Jesus, de Deus, né, e sendo que os povos indígenas eram a religião xamânica, então eles acreditavam nessas entidades espirituais. E acreditavam em vários deuses, né? A gente fala entidades espirituais. Então, o que acontece? Então, agora eles impuseram, então os brancos impuseram, né, a cultura deles sobre a nossa. Então, houve uma aculturação, uma perda, né? Foi imposto uma cultura em cima da outra. E essa que é dos indígenas, então houve uma perda aí na sua própria cultura. Então, uma cultura sobre a outra, anulando a outra. Então, isso chama aculturação. E isso ocorreu muito aqui no Brasil, tá? Então, eles foram perdendo a sua identidade até alguns povos ali, algumas aldeias, entendeu? Pela influência dos portugueses, né? Então, o próximo vídeo aqui, ó, a gente vai falar da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, tá? Em 1967 que ela foi fundada, né? E daí, o que é? É um órgão do governo, né? Fundado nessa data, 1967, e que os indígenas ficaram marginalizados, tipo assim, ó, à beira da sociedade. Não é olhado pelos dirigentes, pelos portugueses, certo? Até hoje ainda, alguns povos sofrem com isso, certo, gente? A gente já vai discutir a atualidade. Então, o que acontece? Com esse órgão, então, foram criadas leis, uma assistência maior para esses povos indígenas, né? ONGs que ajudaram a eles também a se manter dentro das suas aldeias, porque houve o processo aqui no Brasil, que haverá, né, que a gente vai contar em história, haverá um processo de urbanização, né? Então, e cada vez mais entrando dentro da floresta, né? E daí os indígenas vão perdendo esse território. E vão cada vez mais entrando para o interior do Brasil, né? Então, hoje, a FUNAI, ela faz uma demarcação de terra. Então, ela faz a medição, vê quantas pessoas, famílias que moram naquele lugar, é mandado para o órgão do governo para regulamentar essa terra e pertencer àquela aldeia, sabe? Né? Então, mas tem aldeias que ainda não têm essa regulamentação. Então, ela fica às mercês, nós ficam à mercê daí de pessoas que vão entrando, tipo mineradores, agricultores, né, e vão entrando na terra deles. E daí eles ficam assim, indefesos, que daí o governo não está lá para defender, sabe? E às vezes eles mesmos se defendem.
né? Daí entra em atrito com essas pessoas que estão entrando no seu território. Okay? Então, isso aí é uma situação bem difícil que hoje estamos passando, tá? Ontem teve uma notícia que a professora escutou, e trazia bem realmente isso, lá no estado, né, do Amazonas. Então, na floresta amazônica aparecia vários blocos de queimadas, vários blocos de retirada de árvores, e dentro da floresta, né, chegou daí a fiscalização, e eles encontravam tratores enormes escondidos, né, com folhas de bananeira, assim, umas folhas grandes, escondido, para ninguém ver que ali estavam explorando aquela terra, sabe? E os indígenas, Ontem mostrou que os indígenas, né, estavam com medo, porque daí essas pessoas estavam se aproximando deles, entrando nas suas terras, e estavam com medo dessa nova doença, né, do coronavírus, né, que está se espalhando. Então, as aldeias indígenas, tem umas aldeias que são com muitas pessoas, sabe? E daí estavam, então, pedindo essa defesa, que o governo fosse lá e impedisse, a fiscalização fosse lá e impedisse essa exploração total que está havendo lá, sabe? Então, é uma situação bem, assim, difícil que eles estão passando hoje, os indígenas, tá? Eu vou abrir espaço aqui, já está terminando nossa aula, queridos, quero abrir espaço para quem quiser falar sobre hoje, né, da atualidade nossa, como estão os indígenas, o que vocês percebem, tá? Bruna, tem alguém na área aí que quer fazer a pergunta? Prof, a Ana Rita perguntou sobre a utilidade do pau-brasil. Boa. Vou voltar nos slides lá que fica melhor, tá bom? Ó, veja lá, Ana Rita, veja na última desenho, tem o pau-brasil, uma madeira, daí tem aqui, ó, uma tinta vermelha e tem as flores aqui, sabe, né? A minha amarelinha aqui, ó, tá? Então, o que é o pau-brasil? Ele é uma árvore de cor avermelhada, sabe? Então, quando eles retiravam, eles conseguiam retirar essa cor avermelhada para atingir tecidos. E também utilizava a madeira para outros fins. Mas também, como ela era vermelha, então eles pegavam, né, retiravam essa tinta, e que fazia um processo para isso, né? E daí eles atingiam tecido para ficar colorido, né? A cor vermelha, no caso, né? Entendeu? Então, eram duas finalidades, a madeira e esse tingimento de roupa, daí, de tecido, tá bom? Mais alguém quer agora falar sobre a situação dos indígenas atuais? Que daí a gente pode... Quem está na vez? O Felipe Cato comentou alguma coisa ali sobre os indígenas agora, prof. Não sei se ele vai querer falar, mas ele colocou no chat que alguns indígenas estão na rua atualmente. Ô, Felipe, abre o teu áudio e fala um pouquinho com a gente. Gostei da tua colocação. Fala aí, querido. Quer participar? Oi, prof. Oi, quer abrir o teu áudio para eu ver? O teu áudio? Porque áudio, assim... vídeo? Pode falar, querido. É porque, assim, antes, quando eu estava indo pro colégio, antes eu tinha visto duas mulheres e uma criança aprendendo coisas de indígenas, tipo, como eu posso dizer, itens que as mulheres fazem antigamente. Cestarias? As cestarias, você viu? Oi, prof. Você viu elas fazendo cestarias, cestas, para vender? Sim. Ali no... É isso que você viu? Isso mesmo, Felipe. Olha que interessante. Quer falar mais alguma coisinha, querido? Não. Tá, você pode fechar dentro do vídeo para não ficar muito carregado. Obrigada, tá? Então, olha que interessante, gente. Vamos falar da atualidade, então, para fechar a aula. Só fecha os microfones um pouquinho, eu já deixo mais alguém falar na sequência, tá bom? Fecha agora um pouquinho, já terminando a aula daí, tá? Só escutem a prof agora. Olha que interessante, né? Vamos ver a atualidade. O Felipe trouxe uma coisa bem real. A gente vai, às vezes... Gente, fecha agora o microfone, por gentileza, senão soa ruim, assim, né? Muito estridente, tá? Então, vamos lá. Então, olha o que acontece. Quando a gente vai no centro urbano aqui, na nossa cidade, até em bairro, a gente percebe, quando a gente para o carro, que tem, geralmente é mãe e as crianças pequenas, sabe? Elas estão fazendo cesta ali, ou aquele desenho dos sonhos, assim, que eu já vi também penduradinho, e daí eles querem vender. Então, às vezes, a criança pequena, às vezes tem 8 anos menos, que sai vendendo nos carros, sabe? E é uma judiação ver essa realidade nossa. Porque antes dos portugueses chegarem aqui, quem morava eram os indígenas, que eram donos das terras, entendeu? E foram os portugueses que retiraram isso deles.
E hoje nós temos também pessoas, né, geralmente grandes empresários, é eles que às vezes, grandes empresários ou não, depende, né? São eles que estão no meio da floresta lá, devastando a floresta, né? Ou retirando o minério de lá, né? Ou plantando demasiadamente, nisso eles têm que tirar as árvores para poder plantar. Então, fica uma situação muito difícil os índios não terem esse aporte do governo para defendê-los, sendo que a terra são deles, eles estavam aqui antes. Na realidade, hoje, né, dentro das leis do governo, as terras é da federação, né, do governo federal. Mas quem usa são os indígenas, e eles têm, então, né, esse documento, né, para dar o respaldo para eles, certo? Então, o que acontece? Daí, ontem, pela notícia que eu observei, né, estão tendo enfrentamento. Então, ainda os indígenas estão na marginalidade da sociedade, ainda precisamos olhar mais para eles, entendeu? Alguns indígenas ainda saem, vão para o centro urbano e se formam, fazem faculdade, conseguem um trabalho, né? Mas outros não, outros estão na miséria, né? Ainda mais em alguns centros urbanos, que é onde tem daí algum povoado, né, indígena, eles ainda têm bastante contato com o branco. Olha, a professora conheceu, né, o ano passado, a aldeia Cacané Porã, tá? Eu vou só ver aqui a localização que eu não decorei. Fica na BR-277, aí perto do Colégio Medianeira, tá? Fica no Campo de Santana, em Curitiba. Passando um pouquinho a Coca-Cola, virando à direita. Eu estive o ano passado lá. Olha a situação, daí a gente encerra o nosso conteúdo aqui. Lá era um conjunto era uma terra grande assim, e tinha várias casinhas da Coab, né? O que é a Coab? Uma empresa que ela fazia casinhas mais simples para a população, para ser vendida e a população mais sem menos recursos, né? Comprar essas casinhas e ter a sua própria casa. Então, foram feitas essas casas da Coab. Lá moram 35 famílias, né, de 3 etnias: caigangues, guaranis e chetás. 35 famílias. Eu fui lá pessoalmente, eu e mais, acho que mais 7 ou 8 professoras do estado, tá? E a gente foi com quem? Com uma professora de geografia, que ela é uma indígena, lá de Manaus, tá? Então, ela levou a gente para a gente conhecer a realidade daqueles indígenas. E eu fiquei, assim, um pouco chocada com algumas coisas que eu vi, certo? Então, eles usavam roupa normal, nessas casinhas, né? E daí, o que acontece? Eles tinham, bem no centro daí, né, do terreno, tipo uma casa maior, um salão maior, que ali, às vezes, eles faziam o culto deles, né, indígena. E outras vezes quem fazia era um pastor evangélico, porque alguns da aldeia não são mais da região xamânica, né? Digamos assim. Então, eles estavam seguindo esse pastor evangélico. Então, era utilizado aquele centro ali, né? Aquele salão para duas coisas. E outra coisa que eu percebi lá é que das 35 famílias, apenas uma é que fazia esses adereços, essas cestarias, aquele dos sonhos, sabe? Inclusive, eu comprei uma arco e flecha que está lá na sala, eu comprei lá, né? E um chacoalho, para também auxiliar eles ali. Então, e o restante, eles tinham um trabalho normal, um dos chetás, né, que ele estava substituindo a mãe dele, que tinha acabado de morrer no começo do ano, ele era, então, o novo chefe do chetás, ele era bem novo, ele devia ter uns 25 anos, e ele estava tentando concluir o ensino médio, tá? Então, para você ver que as situações deles bem críticas, às vezes, né? E também recebi um auxílio da prefeitura local, né? Aqui é de Curitiba. Então, é assim como eles viviam, né? Então, você vê como os indígenas também, assim, dentro também da nossa cultura dos brancos, né? E perderam muito a sua identidade. Tanto é que as crianças ainda sabiam cantar algumas músicas deles, assim, né? Mas estavam se perdendo os rituais xamânicos. Isso eles falaram que estavam se perdendo, entendeu? Então, é isso, queridos. Então, terminando a nossa aula agora, tá? E depois já vem perguntinhas. Inclusive, eu tenho uma sugestão. Quando eu falar assim, ó, só um pouquinho. Quando eu falar assim, ó, terminou a aula, se quiser, só um pouquinho, abaixa o áudio, queridos, fecha o áudio. Então, assim, ó, tem cachorro latindo, queridos, fecha o áudio, por gentileza. Então, ó, faz o seguinte, só vou explicar a tarefa de casa. Quando eu falar assim, ó, terminou a aula, quem quiser ficar, pode ficar, e quem quiser sair da aula, pode sair, que já deu tempo, tá bom? Daí eu vou respondendo perguntas e dúvidas que ainda tenho, tá bom? Então, só um pouquinho, só deixa eu terminar aqui o que tem de tarefa, tá? Então, vocês vão sair daqui, podem fazer a tarefa hoje, agora, né? Ou de tarde, não tem problema, tá bom? O que vai ter lá?
vocês vão fazer uma história em quadrinhos sobre tudo que a professora hoje explanou aqui e trouxe para vocês, tá bom? Então, você pode seguir a sequência dos videozinhos, lembrar da história dos indígenas, raízes do Brasil, e daí fazer uma história em quadrinhos sobre tudo que você observou e achou interessante. Você pode imprimir, se tiver impressora, e daí depois de imprimir, faz a tua historinha e cola no caderno, tá? Na data de hoje, que você já colocou lá. Caso você não tenha impressora, você pode recorta um papel do tamanho do teu caderno, né? Porque às vezes você quer uma folha em branco, às vezes é melhor fazer na folha em branco do que na folha em linhas do caderno, sabe? Você pode fazer uma folha em branco, recortar igual do tamanho do caderno e colar no teu caderno. Ou terceira alternativa, caso você não tenha impressora, fazer a história em quadrinhos no teu caderno. Então, você tem 3 alternativas, tá bom? Daí tem um tutorial abaixo. O que é tutorial? É alguém explicando passo a passo como fazer uma história em quadrinhos. E ele é muito legal, essa pessoa que está ensinando. Então, você vai lá e aprenda um pouquinho com ele. E pode fazer daí a sua história maravilhosa, tá bom? Não esquecendo que tudo tem que ser registrado no teu caderno, que vai ser depois computado a tua nota, né? Como ENA, tá bom, queridos? Então, já finalizando a aula, quero saber Bruna, se tem alguém aí fazendo pergunta. Daí a gente vai concluindo a aula, tá? Na ordem, a Isabela queria falar. Isa, pode falar. Isa, pode entrar no vídeo. Isa? Quem tem a próxima, então? A Nicole. Nicole, pode perguntar. Nicole? Quem não tem nenhuma dúvida, pode sair? Quem não tem nenhuma dúvida, ó, beijo, pode sair, tá bom? A próxima aula é ensino religioso, tá bom? Tem que olhar antes no Moodle lá, ensino religioso, que é uma história. Ô, prof, eu já morei no Tatuquara e quando eu era pequenininha e tem uma comunidade indígena que mora lá. Então, é essa eu tô falando. Ela tá Tatuquara ali perto do colégio, não é? Um pouco mais à frente? Então, deve ser essa. É Tatuquara, essa região ali. Na verdade, é Campo de Santana, onde eu fui, mas é bem pertinho de Tatuquara, tá bom? Beleza, mais alguém? Mais alguém? A Manuela. Manuela? Profi, Oi. então, ontem a gente estava conversando sobre o meu biso. E meu pai falou que o nome dele era Danilo Pedro Cabral de Melo. Tem alguma coisa a ver com o colonizado, com a primeira pessoa quem descobriu o Brasil? Você tem que fazer no caso, um estudo, uma árvore genealógica, né? Para ver se realmente esse teu sobrenome tem a ver lá atrás, né? Com os antigos colonizadores, sei lá, como você quer saber, entendeu? Então, tem que fazer um estudo da sua família, pelo nome seu, tá? Da sua família, sobrenome, aliás. Daí você faz a árvore genealógica, tá? E é possível, sim, saber. Então, não dá para dizer, assim, de momento, se tem alguma coisa a ver. Igual meu nome, ó. Meu nome é Gisele de Góes Fontes. Mas tem gente que tem Fontes no nome, mas não tem o de Góes Fontes. Para ser da minha família, tem que ser de Góes Fontes. Aí no Gusto, porque eu casei, né? Mas tinha que ser de Góes Fontes para ser da minha linhagem, da minha família, entendeu? Então, tem que fazer um estudo genealógico, tá bom? Beijo. Tá bom, querida. prof, Quem é a obrigada. próxima? Tchau, querida. Vitória. Vitória, pode falar, querida. Ô, prof, é para fazer atividade de interpretação textual do gás carbônico? Mas não é minha disciplina. Não é minha disciplina essa. É história. É história. Não, o que tem postado hoje lá, queridos, o que tem postado hoje é para fazer uma história em quadrinhos. Que dia que é? Daquelas 2 semanas atrás? Dia 9/4. Essa aqui, ó. Não estou enxergando. É de história? É, de história. 2 semanas atrás que eu postei no Moodle? Ou antes da gente ter esse processo? Ou na escola que eu dei para vocês? Não, no Moodle. É no Moodle? Moodle. Olha o que a professora deu no Moodle. Eu dei para vocês fazerem uma pesquisa sobre os indígenas, né? Você tem uma equipe que vocês 3 iam fazer essa pesquisa e iam registrar no caderno. Essa foi uma das tarefas.
Eu já fiz a minha parte. É esse daqui, ó, Pro. Põe mais pertinho que eu não tô conseguindo ver, então, querida. Bem mais pertinho. Perguntas para responder, fala Deixa eu pra ver, ela. deixa eu ver. Tem 4 perguntas para responder. Mostra de novo na tela, para eu ver. Bruna, você tem outra aula agora ou não? Não, prof. Ah, então tá bom. Deixa eu ver, mais pertinho, põe mais pertinho. Ah, foi antes da pesquisa, é isso? Foi. E qual é a tua pergunta? Você quer saber se é para fazer ou não? É. Ó, então essas 2 semanas antes, né, que houve, depois que a gente paralisou as aulas, tinha atividades que era para fazer. Sim, todas elas, tá, querida? E registrar tudo no caderno. Depois, quando eu pegar o caderno de vocês, eu vou avaliar cada caderno. Daí vai ser a composta a nota do ENA, que é participação e tarefa de casa, tá bom? Então é bom fazer para não acumular, tá? Beleza? Beijo, então. É isso? É pra postar atividade de Não. quadrinho? Não, por enquanto não. Por enquanto faça no caderno, tá? Imprima a folha e faça no caderno. Mais para frente, se a gente ficar mais tempo, né, online, assim como talvez fiquemos, não sei, né? Daí a gente vai ter que começar a fazer algumas atividades de avaliativas no sistema, mas ainda mais para frente. Vamos com calma, assim, né? Tá bom, querida? Tá. Mais alguém que falar, Bruna? A Júlia perguntou quantos quadrinhos tem que ter na história em quadrinhos. Júlia, se você imprimir, vai na atividade lá, abre a atividade e já tem os quadrinhos que a professora fez. Caso você não tenha impressora, daí você vai contar quantos quadrinhos tem para poder fazer no teu caderno ou numa folha, tipo assim, uma folha em branco, ó, que fica às vezes até melhor para depois colar no caderno, porque no caderno tem linhas, né? Às vezes atrapalha um pouco o teu desenho, tá bom? Então é bom você ver se você tem impressora e daí tem os quadradinhos bem certinhos já para fazer, tá bom, querida? Mais alguma pergunta? Eu tenho impressora, só que eu posso imprimir fazendo os quadrinhos já, daí eu desenho depois? Já tem na folha impressa que a professora fez, já tem os quadrinhos prontos, você só vai desenhar dentro deles, tá bom? Beleza? Tá. Beijo, então. Quem tem mais, Bruna? A Ana Rita. Ana, pode perguntar. Ana, pode aparecer bem no vídeo. Prof. Oi, pode aparecer no vídeo. Pode ser uma charge ou tem que ser uma história em Não, quadrinhos? história em quadrinhos, porque a charge é diferente. Ela só tem no máximo 2 quadrinhos. A charge, ela tem a Tina tem vários quadrinhos que já tá lá impresso, tá? Só impresso. E se a sua historinha der menos quadrinhos do que tem se você for imprimir? Daí você pode deixar os de brancos ou tem que estender a história? Eu gostaria, né, já que a professora já colocou os quadrinhos, para você seguir a sequência, para não ficar muito extensa e também não muito curta, tá? Então, programa na tua cabeça, vai no tutorial, que ele vai te ajudar como você elaborar os personagens, né? E como compor daí os quadrinhos. Vai no tutorial que ele tá explicando lá o videozinho, tá bom? Sim. E daí procure fazer os quadradinhos que a professora já deu. Sim, tá? E daí tem que colar no caderno ou cola no caderno. Tá, no caderno, para ficar o dia de hoje bem organizadinho. Tá bom, querida? Tá, obrigada, prof. Beijo, até mais. Beijo. Bruna, tem mais alguém? Mais 2, a Isadora e a Giovana. Isa, pode entrar no áudio nem no vídeo. Ô, prof. Oi, querida. A minha dúvida Deixa eu tirar aqui o... A gente podia olhar os quadrinhos, aí fazer quadrinhos iguaizinhos no Word, aí pegar, tipo assim, aquele personagem lá que é um indígena da Turma da Mônica, aí eu faço uma historinha com ele pelo Word, aí imprimo a historinha completa ou tem que desenhar? Esse que você está falando é um programinha que você faz aí o desenho no programa? Sim. É isso? Pode, então faz assim, pode fazer assim. Pode ser desenhado ou isso que você está falando, só que você veja quantos quadrinhos tem no papel lá da tarefa. Veja quantos que tem para você poder fazer daí nisso que você está falando, tá? Nesse processo aí, beleza? Veja quantos quadradinhos tem. Mas não deixa de ver o tutorial, que ele também está bem explicativo e bem legal. Tá bom, querida? Beijo, então. Eu vou fazer baseada no tutorial, tá? Tchau, tá bom, então. Tchau, querida. Até mais. Quem é próximo, Bruna? Prof, tem a Giovana, mas o Ethan, ele quer saber o que vai acontecer na aula do dia 30. É de ensino religioso? Deixa eu ver aqui o grado dele. Quinto ano A.
Hoje é dia... Nossa, mas dia 30 a gente nem fez a programação do dia 30 ainda. A gente só tem para essa semana, ó, 20, 21, 22, 23, 24. Só até dia 24 que a gente tem programação, Bruna. Tá. O Ethan. Ethan, entendeu? Só temos atividade para essa semana. Quer aparecer no áudio aí, Ethan? Ô, prof, é que fala que as aulas não presenciais vão ser até dia 30/4, só que a aula vai voltar normal, tipo, a interação presencial ou vai parar as aulas? Assim? Entendi. Então, olha que nós temos da prefeitura aqui de Curitiba, né, que coordena para nós, para ver se as escolas vão voltar ou não. Até dia 30, então tem essa semana que a gente tem o calendário dessa semana. Da semana que vem a gente não tem o calendário ainda, tá, Ethan? E daí, essa última semana, são 3 semanas que a gente ficaria em casa, certo? Só que a gente não sabe o que ainda que vai acontecer, então. Então, a gente vai ter que ir semana por semana vivendo o momento presente. Então, essa semana, daí a gente tem o calendário. Depois, sexta-feira, a gente recebe, quinta-feira, outro calendário para a semana que vem, tá? Que é previsto, então, essas 3 semanas de encontro de interação virtual, tá? Daí até lá, a gente vai esperar o que o governo vai falar. O governo, o Ministério da Saúde com as prefeituras, entenderam? Para daí saber se as escolas vão voltar ou não. Então, é uma incógnita, a gente não sabe a resposta. Nem eu sei, nem o colégio. Tá bom? Beleza, Itan? Gostei do microfone aí, todo moderno. O meu tá doendo, é pequenininho, dói a orelha. Beijo, Itan. Tem mais alguma pergunta, querido? Não? A Giovana. Tá, Gi. Tchau, Itan. Giovana, pode perguntar. Abre o áudio pra gente se ver. Ô, prof. Oi, querida. Então, sabe essa atividade aí que a Vitória tinha te mostrado um pouquinho antes? Sei. Então, eu acabei imprimindo ela com as respostas já, porque tava no slide já com as respostas, eu acabei só lendo. Tudo bem. É que, sabe, essas 2 tarefas, elas eram as primeiras lá atrás, sabe? Que as 2 semanas que a gente tinha parado, né? Depois que veio essas 3 semanas agora. Então, sim, algumas tarefas já vão estar com as respostas, porque já foi há 3 semanas atrás, né? Entendeu? Então, tudo bem, né? Okay? Sim, mas, prof, nessas 2 semanas que eu imprimi, já tava com a resposta. Já? Já, Nossa, eu vou lá ver, então. O primeiro, eu acho que você postou as respostas primeiro e depois é o de perguntas. Não, eu vou lá, pois assim, Gi, eu vou lá verificar isso, tá? Só que as 2 primeiras semanas, logo que a gente deixou o colégio, no que você está perguntando, certo? Sim. Eu vou lá verificar isso, tá bom? Não lembro disso, vai que, né, sei lá, tanta coisa, então eu vou marcar aqui, tá, Gi? Para ver, então, a tarefa de 2 semanas atrás, tá? Isso. E, prof, Oi. Eu também queria tirar mais uma dúvida. Pode perguntar. Sobre o que seria, assim, a história de quadrinhos, eu não entendi muito bem o tema dela. É sobre esse vídeo que a gente viu, Raízes do Brasil. Aí vocês viram um vídeo em casa, né? E hoje, então, eu peguei parte do vídeo e coloquei nas imagens e fui trabalhando mais profundamente o assunto, entendeu? Então, é sobre essa historinha de hoje, né? E o vídeo que você devia ter visto em casa, ou viu, não sei. Daí, então, se você não viu, veja o vídeo antes e daí tenta fazer uma história em quadrinhos em relação a isso. A alimentação, ao vestuário dos indígenas, a religião, né? Como eles moram hoje. Então, você vai fazer uma relação com esses temas que a professora foi colocando em cada slide, tá bom? Que eram as perguntas. Tá bom, querida? Tá, Então, beleza, então. Obrigada. Beijo, até mais. Tchau. Bruna, tem mais alguém? Não, prof, era isso. Então é isso. Bruna, então, muito grata, tá? Pela participação aí. Foi bem harmoniosa, né? Que legal. Alguns participaram, também gostei. Então, tá tudo certo, tá bom, querida? Muito obrigada, ó. Valeu. Obrigada Vou parar a você, a gravação. Até a próxima. Tchau. Até mais, querida. Tchau.